Bem-vindos, seres humanos! Estamos aqui de volta. Meu nome é Sandra Ciraldo e esse aqui é o Vivenciando Lado B. E hoje eu estou tendo um prazer enorme de receber uma pessoa que cuida de mim nos mínimos detalhes físicos. Quem está aqui comigo é Fabiola Vieira, fisioterapeuta, professora de pilates, palestrante, triatleta, corredora, estudante, professora. Mais alguma coisa, Fabiola? Esqueci? Eu acho que não, acho que tá tudo aí. um pouquinho de cada coisa. É um prazer enorme ter você aqui. É uma pessoa que não tem tempo para nada, ou aliás, a gente vai ver aqui no decorrer que ela tem tempo para tudo. E a gente vai tentar entender como que ela tem esse tempo, né, Fabiola? Na verdade, a gente vai conversar sobre essa mágica, né? Como funciona, como faz para ter tempo para tudo. Acho que é uma questão de organização. Então, na verdade, eu conheci a Fabiola já há muitos anos atrás. Eu era ciclista, né? Ainda sou. Sou, né? Sim. Ainda sou, né? Quem é ciclista nunca deixa de ser ciclista. Tem bicicleta, né? Sabe pedalar e ciclista. E a Fabiola é triatleta e a gente treinava no mesmo grupo. Claro que a gente saía junto, mas depois eu não via mais a Fabiola. Então a gente já tirava foto no início do treino, né? Ou no final, no café. Ou no final, no café. E a Fabiola treinava bastante. E ela era muito magrinha, né, Fabiola? Assim, eu achei bem legal. A gente vai olhar que tudo que a Fabiola vai ensinar, prestem bastante atenção, porque ela é a prova viva do trabalho que ela faz. O apelido da Fabiola nessa época, pode falar? Claro, deve. O apelido da Fabiola era Cracuda, porque a Fabiola era muito magra, quase esquelética. Não era assim, Fabiola? Porque eu acabava treinando demais e o treino, ele não é só o treino, né? É alimentação, é dormir bem, é descansar. Então o corpo acaba pagando o preço e um desses era eu ficar magra demais, era eu me lesionar. Então a gente vai conversar sobre isso. E aí, essa questão até da lesão, né, Fabiola? É bom que a gente vai conseguir desenvolver aqui o quanto que é importante o exercício físico de base, sim, a mobilidade, para que a pessoa não tenha problemas justamente com as lesões. Exatamente. E a boa orientação, né? Acho que o principal é isso, você ter uma boa orientação e seguir. Seguir os que os profissionais falam. Médico, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico. É um trabalho em conjunto, para quem estudou para isso, né? Exatamente. E é muito legal porque a Fabiola, ela é aquela pessoa que me socorre, né? Quem está me acompanhando nas redes sociais está vendo que todos os meus exercícios na academia estão sendo modificados porque eu fiz uma lesão na coluna lombar. E a Fabiola é quem cuida para que a lesão se recupere mais rápido. Então, Fabiola, vamos falar um pouquinho de você, falar quem é a Fabiola, né? Como que a Fabiola chegou no esporte, como que a Fabiola chegou onde ela está hoje. Fala um pouquinho de você pra gente. Bom, eu sou fisioterapeuta há mais de 20 anos e eu comecei a correr na corrida de rua como todo mundo, como uma atividade física para ficar com o corpo em dia e tal. E me apaixonei pela corrida e, como todo mundo, comecei a lesionar. Lesionei loucamente. E aí passei pro triatlon e continuei lesionando. Eu falei, bom, tem alguma coisa errada, eu preciso saber o que está acontecendo. Fui a muitos médicos, fisioterapeutas do esporte e ninguém resolveu meu problema, resolvi estudar. E é sempre a mesma coisa, né? Anti-inflamatório, gelo e para de malhar. E parar, se afasta. Exato. Né? E parar nessas fases acaba sendo pior, né? É ruim para a cabeça, é ruim para o corpo, a gente dorme mal e aí acaba indo ruim na produtividade da vida. Então eu falei, bom, vou estudar para ver o que está acontecendo de errado comigo. E aí descobri que eu tinha falta de mobilidade, por isso eu tinha várias fraturas por estresse e comecei a estudar sobre o assunto. E hoje em dia eu trabalho basicamente com atletas porque eu comecei a estudar muito sobre o assunto, são anos estudando sobre prevenção de lesões e melhora de performance dentro do esporte através da atividade física. E aí a minha vida foi se entrelaçando, né? Então eu tenho o privilégio de falar que eu trabalho com meu hobby. Então olha só, primeiro vamos botar aqui um detalhe bem importante. Você viu que ela disse que ela trabalha com atletas. No caso, a minha pessoa, considerado um atleta, por isso que eu sou paciente da Fabiola. Qualquer um que faz atividade física é atleta. A diferença é se você é atleta amador, você gasta dinheiro com isso, ou você é atleta profissional e ganha dinheiro com isso. Nós somos atletas amadores, então somos sim atletas. E a gente tem uma falsa noção de que só o atleta profissional precisa desse respaldo, né? De fisioterapeuta, de um nutricionista, de um médico, de um educador físico, não.
Qualquer atleta precisa disso para ter longevidade no esporte, porque nós não vamos mais para a Olimpíada, né? Infelizmente, não temos mais idade para isso. A ideia é ter longevidade no esporte, é você continuar treinando sem lesão, sem dor, porque é o que a gente já comentou aqui. Isso é bom para o corpo, é bom para a cabeça, é bom para a produtividade no seu trabalho. Então, para você ter uma longevidade no esporte, é preciso que a gente tenha esses profissionais perto da gente. E outra coisa que eu gosto muito, que a Fabiola fala sempre, né? Que ela trabalha a mobilidade, se exercita para calçar um sapato sozinha e para poder ir ao banheiro sozinha, né, Fabiola? Você fala sempre isso, né? Exatamente. Eu falo muito isso para as minhas alunas, que o corpo em dia, ele é só o brinde, é só a cereja do bolo. O principal é ter qualidade de vida. É você conseguir agachar para botar uma roupa, para pegar uma coisa no chão, não travar a coluna fazendo um movimento qualquer do dia a dia. É você conseguir realmente se limpar quando você estiver mais velha, conseguir andar na rua para comprar um pão. Isso faz toda a diferença e a gente só dá valor quando perde. Então, antes que essa fase aconteça, é uma poupança, né? A atividade física é uma poupança que a gente faz para a vida inteira. Então, a hora de usar, é bom que ela esteja bem repleta. Pelo menos, né? Exatamente. Ô, Fabiola, você sabe, né? Eu trabalho com o transtorno de humor e a bipolaridade. E no transtorno de humor e a bipolaridade, eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, que é do Dr. Manuel Vicente, que ele fala que o tratamento ele não termina no comprimido. Então, muito pelo contrário, né? A base do equilíbrio emocional, não só de um paciente com transtorno bipolar, como de qualquer ser humano, é a gente manter ali os pilares do estilo de vida. Então, é controlar o sono, é controlar a alimentação, é controlar a parte relacional, e aí o esporte ele entra com tudo, trabalhando essa parte relacional. É a gente trabalhar a parte da espiritualidade, e quando a gente está numa prova, a gente pede ajuda a Deus, né? Então a gente já se aproxima dele ali. E principalmente a base do exercício físico, porque a gente fala sempre que o exercício físico é um dos maiores reguladores de humor que existe. Fala um pouquinho pra gente como que o exercício pode trazer a sustentação desses pilares. Isso não é achismo, né? Isso é químico. Quando a gente faz atividade física, a gente libera vários neurotransmissores que regulam o humor, serotonina, dopamina, endorfina. Você começa a dormir melhora o humor, e sem contar que a atividade física libera um hormônio chamado BDNF, que ele é como se fosse um adubo dos neurônios. Então, ele melhora a plasticidade neural, você aprende melhor, você produz melhor, melhora o humor novamente. Então, ele é bem importante, principalmente nos quadros depressivos. Então, é parte do tratamento. Claro, ele jamais vai substituir o remédio, a terapia, mas ele faz parte do tratamento. Eu gosto muito de falar isso porque toda vez eu repito isso, né? Eu tenho um grupinho ali, que a gente tem um grupinho no WhatsApp que vem do Instagram, que eu chamo de Comunidade Lado B. E na nossa comunidade somos mais de 350. Tem os bipolares e os familiares de bipolares, né? E aqueles que são os que amam também os bipolares e querem aprender um pouco sobre aquilo dali. Então tem psicólogo, tem terapeuta, tem médico. É bem bacana o grupo. E eu costumo muito falar isso para eles, que é provado que nós ensinamos o cérebro, né? Você é da mesma época ali, mais ou menos, do que eu, e antigamente a gente ouvia dizer que os neurônios morriam e que acabou. Então é o seguinte, cuida dos teus neurônios porque eles vão morrer e você vai ficar burra. E hoje a gente aprendeu com a neurociência que esses neurônios, eles não só sofrem mudanças, como nascem novos neurônios, né? Você habilita novos neurônios. E a gente aprende, olha que legal esse estudo que saiu agora, que a gente aprende tanto a ser feliz como a ser triste. Então, nesse momento que a gente traz o exercício físico e ele faz o adubo lá com a liberação do BDNF, e é como se a gente adubasse ali a terra para alguma coisa. E aí você vem com o exercício físico e você ainda traz essa endorfina, ou seja, o adubo para a felicidade está garantido, né? Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo quando a gente é criança, ou até adulto jovem, a gente vai para o colégio, vai para a faculdade, e a gente encontra os nossos amigos semanalmente. Quando a gente está na idade adulta, começa a trabalhar, tem família, às vezes filho, o tempo acaba ficando pouco, a gente não encontra os nossos amigos. E a atividade física é uma maneira da gente encontrar os nossos amigos toda semana. Isso só quem faz atividade física consegue fazer.
encontrar os amigos toda semana. E são amigos que têm interesses em comum. Então, assim, você pode ter um amigo no trabalho, mas talvez vocês não tenham um clima uma leve, afinidade, ou uma né? afinidade, porque o ambiente de trabalho, às vezes, ele pode ter muita cobrança. E no esporte, isso não existe. No esporte, você está ali, feliz, cheio de neurotransmissor mudando seu cérebro, você está no seu tempo de lazer, com pessoas que gostam da mesma coisa que você, e você encontra semanalmente. Para fazer amigos é muito fácil. Então, por isso que as pessoas no esporte, no final, elas estão rindo, estão tirando foto, estão felizes, porque você está encontrando seus amigos, você liberou um monte de hormônio da felicidade, do bom humor, e aí sim você vai para o seu trabalho feliz e vai produzir. E aí, no resto do dia, é só manter a felicidade. Enquanto isso, você está ensinando o seu cérebro que ser feliz é muito legal. Sim. Né? E aí, vamos entrar aqui um pouquinho na intimidade da Fabiola, né? E depois vocês sigam ela lá, é @Fabiola Vieira. É Fabiola B. Vieira. Fabiola B. Vieira. Vocês vão ver logo lá ela de trancinha correndo. E quem for acompanhar a Fabiola vai ver que normalmente a Fabiola começa as postagens dela ali em torno de 3h30 da manhã, né, Fabiola? É isso mesmo. 4, né? Dependendo se tiver prova 3h30 ou simulado, às vezes 4h15. Para dar tempo de fazer tudo, né? Porque é muita coisa. É muita coisa que a Fabiola faz. E vocês acompanhando ali, vocês vão ver o dia dela, que eu pergunto, Fabiola, não é possível. Não é possível. Então, assim, eu acompanho, eu vejo a vida da Fabiola. A Fabiola é isso. E se vocês perceberem, ela postou muitos antes e depois da vida dela também. Desde lá da época que ela era cracuda até hoje, né? Atlética, correndo aí 42 quilômetros, nadando 4 quilômetros e pedalando 180 quilômetros. Então, a Fabiola é essa pessoa. E aí, quando você para, uma terça-feira, você abre o Instagram, a Fabiola está estudando francês 7 horas da noite, numa terça-feira, né? Então, essa é a Fabiola. Foi o que eu falei. Eu acho que você vai colocando mais coisas na sua vida e você dá conta. Não é uma questão de, eu vou acumular e fazer. Não, eu só pego coisas que eu consigo lidar, que eu acho que eu vou conseguir fazer. Então, eu organizo muito bem o meu dia. Eu tenho hora para tudo, você sabe. O meu horário é muito justo, mas eu consigo cumprir. Então, parte do exercício é isso. É a gente traçar metas alcançáveis. Claro que eu não comecei fazendo esse bando de coisa. Eu comecei, você me conhece há muitos anos. Eu comecei e eu só corria, eu só dava aula no meu estúdio. E aos poucos eu fui aumentando. Bom, então eu posso lidar com isso. Deu certo, agora eu vou botar mais uma coisinha. E assim por diante. Eu acho que essa é a chave do sucesso. É você dar pequenos passos, pequenas metas, e aí sim, se você conseguir cumpri-las, você ir adiante. Aí vai funcionando. Lá tanto na comunidade como no meu Instagram, eu costumo falar sobre micro-resultados, né? E o micro-resultados, gente, escuta essa, é o segredo para você acabar com a procrastinação, né? Exatamente. Porque a procrastinação, na verdade, ela é uma defesa do seu cérebro para evitar que você falhe, né? Então, como ele tem medo que você venha a falhar em alguma decisão que você tem, o que ela faz? Cara, não vamos fazer isso agora não, empurra. Já vai dar errado mesmo, né? Então, o segredo pra gente acabar com a procrastinação é exatamente isso. Você pega aquela coisa grande que você tem pra fazer, parcela ela em pequenas prestações. Exatamente. E vai cumprindo um a um. E cada vez que você cumpre, você gera endorfina. Exatamente. Você gera o seu cérebro. O que a gente chama de dopamina cara, né? Sim. Essa é a dopamina cara. Então, você vai ganhando dopamina cara com dopamina cara. Aquilo vai te motivando. Porque hoje a gente sabe que a dopamina, ela não é o hormônio da alegria. Ela é o hormônio da motivação. Então, o maior pico de dopamina é quando você pensa em buscar um resultado. Na hora que você pensou em buscar o resultado, libera a dopamina. Até mais do que no final do exercício. Sabia disso? Não sabia. Ela é a que determina a motivação. Então, isso assim, é bem legal. Então, você vai ali e resultado por resultado, você vai ganhando ali um monte de feedback positivo de você mesmo, e isso vai aumentando a tua autoestima e você vai conseguindo realizar melhores coisas, Exatamente. Né? Agora, fala pra gente, Fabiola, você, assim, acorda 4 horas da manhã e você fala, eu tô doida pra acordar e malhar? Claro que não. Estaria mentindo se falasse a verdade. Então, você é igual a qualquer outro ser humano. Sim, eu tava falando isso hoje com um aluno que tava chovendo hoje aqui no Rio, e eu fui nadar mesmo assim. Eu acho que é hábito.
Só que até virar hábito, você tem que encarar como um trabalho. É um conjunto de coisas, né? São pequenas metas, então não basta você botar o lindo e maravilhoso e enorme que você não vai cumprir. Vai cumprir 1, 2 semanas e vai desistir. Botar alguma coisa que você consiga fazer. Eu falo isso muito para as pessoas que eu atendo. Falar, eu não tenho tempo. Não, me dá 1 hora que eu vou fazer. Não, 1 hora você não vai fazer. Você não vai fazer nada. 5 vezes por semana, 1 hora. Vamos botar 20 minutos 3 vezes por semana. Se você conseguir, depois de 3 semanas, a gente aumenta. Então, eu sempre coloco um tempo. Se a pessoa conseguir, aí a gente evolui. Mas eu acordo e só vou. Eu falo muito isso. Eu só vou. Se for trabalho, você não tem que ir. Alguma vez você já pensou, hoje eu não vou não, porque tá chovendo, porque eu tô com preguiça, porque eu tô cansado. Não, a gente tem que ir, porque a gente assumiu a responsabilidade de ir, porque nós temos boletos para pagar e a gente precisa receber. Então, o exercício é a mesma coisa. Tem que ser incondicional. Tem que botar na cabeça que você tem que... É o seu compromisso com você. Porque acaba que você tem o seu compromisso com o seu chefe, com os boletos, com, às vezes, os filhos. E você fica por último. E você fica por último. E, na verdade, deveria ser o contrário, né? Porque se você estiver bem, você vai conseguir dar conta de tudo isso. E aí, aproveita esse gancho, Fabiola, e conta pra gente como que você usa o esporte e essa liberação de endorfina para você dar conta de toda essa sua vida. Conta um pouquinho para eles como é a sua vida. Exatamente. Estava contando aqui rapidamente que cada vez que a gente se encontra, eu tô fazendo mais coisa. Mas eu sou triatleta amadora. Eu faço a distância de meio Ironman e esse ano eu consegui a vaga para o Mundial de Nice ano que vem. E vou treinar para isso. Mas eu sou professora de Pilates, eu tenho um estúdio, eu dou aula de Pilates, eu coordeno os outros professores. Eu faço, como ela falou, eu estou fazendo curso de francês, porque eu vou para Nice ano que vem, então eu preciso saber o mínimo de francês. Estou fazendo uma outra pós-graduação e aceitei convite para dar aula em outra pós-graduação, então eu preciso montar a aula. Estava conversando com o coordenador para montar a aula. Fora que sou eu que cuido de tudo da minha rede social, sou eu que posto, sou eu que edito, sou eu que penso no conteúdo, filmo, respondo. Fora todos os pacientes que eu atendo e acompanho para ver como tá. Inclusive, antes de a gente começar a gravar, estava aqui respondendo. Então, mas é isso, eu só pego coisas que eu consigo cumprir. Uma coisa que nós conversamos durante até um atendimento, né, Sandrinha? Que eu não comecei fazendo isso tudo. Eu comecei aos poucos, até porque a gente precisa de uma adaptação. A gente precisa de uma adaptação, a nossa família precisa de uma adaptação, o nosso trabalho precisa dessa adaptação. Então, se de repente eu fosse a Fabiola de, sei lá, 15, 20 anos atrás, que só corria na academia para poder comer, de repente pegasse a minha rotina de hoje, ia dar ruim no meu trabalho, eu ia estar cansada, não ia produzir direito, ia dar ruim no meu casamento, ia tudo desmoronar. Isso foi feito progressivamente. Então, tudo é um processo. Então, não adianta hoje você sair do sedentarismo e querer virar um triatleta amanhã, porque não vai dar certo. Você vai brigar com seus amigos que vão te chamar para sair, você não vai mais, porque tem que acordar cedo. Você não vai render no seu trabalho, não vai ser produtivo. Vai brigar com o marido, porque não vai dormir direito. Exato, vai brigar com o marido, porque vai falar que só pensa nisso, que agora acorda de madrugada para treinar, quando acordava tarde para sair e tal. Então, tudo tem que ser progressivo. Tudo na vida tem que ser progressivo. Então, isso funciona para o esporte, isso funciona para o fortalecimento, senão você lesiona. Então, muita gente vem para mim porque começa o esporte loucamente e a parte cardiorrespiratória, ela evolui muito mais rápido do que a parte tendínea, muscular e óssea. Então, é aí que a pessoa lesiona. Então, tudo tem que ser progressivo. Tudo Olha na que vida. legal isso que ela falou. A parte cardiovascular, ela vai muito mais rápida a progressão do que a parte de sustentação, de base, que Exatamente. é a mobilidade e a parte de musculatura para sustentar isso. Né? E uma das coisas que a gente também conversou é sobre isso. A base de qualquer treinamento funcional, seja para você ser um fortão, seja para você ser um ciclista, seja para você só ficar com o corpo em dia, qualquer outro esporte, é ter mobilidade, que é o quanto que a sua articulação pode se mover livre de restrição e ter estabilidade, que sua musculatura consiga segurar suas articulações como se fosse uma cinta. Depois disso, aí você vai botar força para você ficar forte e tal. Depois disso, aí que você vai treinar o gesto esportivo, potência. Então, o que as pessoas fazem? Elas simplesmente saem correndo por aí. Elas vão lá para o topo da pirâmide. Aí se machuca e tem que voltar para base. Porque vê um monte de gente correndo, acha legal e quer correr também, né? Exatamente. Aí o que nós conversamos... E é fácil, né? Correr, calçou um tênis, qualquer tênis. Exato. Você foi pra rua, você tá correndo. E aí a gente volta ao que a gente conversou. A parte cardiorrespiratória vai muito rápido. Você vai pular
de 0 para 5 quilômetros, 5 para 10, muito rápido, mas seu corpo não vai acompanhar tão rápido. Aí você vai lesionar. Aí quando você lesionar, você para de treinar. Quando você para de treinar, aí já começa. Aquela chuva de neurotransmissor, de hormônio, estava tudo ótimo, vai tudo cair. Aí vem depressão, vem bipolaridade. E aí vem aquela coisa assim, eu não nasci pro esporte. E aí acaba com a tua vontade de ir de novo. Porque o cérebro te falou, eu não te disse que você não conseguia, você foi lá tentar e eu provei pra você que você não consegue. E aí destrói toda aquela motivação, toda aquela vontade, diminui a autoestima da pessoa, porque todo mundo corre, menos eu corro. Exatamente. Só que você não vê que a pessoa acorda 4h15 da manhã e ela posta lá o café fazendo, né? E ela fazendo lá a mobilidade dela, porque ela também faz todo dia, tá, gente? Eu que não faço. Ela faz todo dia. Ela faz todo dia. E fala, me cobra e eu não consigo fazer, né, Fabíola? Exatamente. E as pessoas falam, nossa, mas essa mobilidade é ótima. É ótima porque hoje, eu faço, né? Porque eu faço. E todo mundo parte do mesmo princípio. Todo bebezinho põe o pé na boca. Todo mundo foi um bebezinho que botou um pé na boca. O que aconteceu de lá até aqui... Todo mundo sentou de cócoras um Exatamente. dia, né? O que aconteceu de lá até aqui é que faz a diferença. Por que os japoneses conseguem fazer isso? Porque eles sentam no chão para comer, eles têm outro estilo de vida. A gente não, a gente senta na cadeira várias horas, trabalha o dia inteiro sentado, em vez de andar na rua, vai de carro. Então, o estilo de vida é diferente. A atividade física é como se fosse aquele momento do dia para você fazer o balanceamento e a cambagem do seu corpo. Então, para ele ter... Gostei disso, hein, gente? Guarda aí, ó. Exercício físico é a cambagem e o balanceamento do corpo. Para ele funcionar. O carro... Senão a roda queima torta, né? Se não fizer isso, o pneu vai queimar torta. É a mesma coisa. Nós não corpo, somos mais né? um carro zero. Se você tem um carro zero, você pega ele hoje na concessionária e viaja, sei lá, para São Paulo, para Bahia, e nada vai acontecer. Se você tem um carro seminovo, o que você faz? Vou levar para manutenção, para ver o óleo, ver pneu, etc e tal. Mas sim, ele pode fazer a mesma viagem. Nós somos o carro seminovo. Então, não dá, só que no nosso caso não dá para trocar por um novo. Então, é esse aqui mesmo, né? É esse mesmo, a gente que cuida dele. Vamos passar uns plastique, vamos dar uma reformada. Então, o exercício é a manutenção do corpo, para ele ser funcional. Funcional até o resto da nossa vida. Ô, gente, é muito legal a gente falar isso, porque essa semana eu vi no Instagram uma senhora, você acompanhou isso, óbvio, né? De 92 anos, que fez um meio Ironman, né? 84, se eu não me engano. Ela fez um Ironman, ela fez um full. Ela fez o full Ironman. Lembrando que o full Ironman... É 3.800 natação. Nada 3.800 metros, né? Que são quase 4 quilômetros. Pedala 180. Depois você pedala 180 quilômetros e depois você corre 42. E ela fez e ela terminou em pé. Você acha que ela, aos 70 anos, falou, vou fazer um Ironman? Não. Provavelmente essa senhora era uma pessoa que, uma exceção da época dela, vinha se movimentando, vinha criando mobilidade, vinha, né, caminhando, fazendo algum tipo de yoga, que era a época, né? Ginástica da época, né? E ela foi preparando o corpo dela para aos 84 anos ela conseguir dar conta de um Ironman. Exato, é o que eu falo. Eu trabalho o meu corpo, trabalho no sentido de fazer exercício, mobilidade, comer bem, dormir bem. Foi uma das metas que eu botei esse ano, porque eu dormia muito pouco, eu dormia 5 horas por noite. Hoje em dia eu durmo mais, consigo dormir mais, fiz umas mudanças de trabalho. Para, se eu quiser, aos 80 anos, conseguir fazer um meio Ironman. Se eu quiser, eu não sou obrigada a fazer, mas se eu quiser... Mas o corpo vai estar pronto para isso, Exatamente, né? Que o meu corpo esteja pronto. Ninguém é obrigado a fazer nada, mas se você quiser... que seu corpo esteja pronto para isso. Então, eu trabalho para isso. Então, e a Fabíola, ela vai montando o horário dela, é muito engraçado, porque ela marca ali o horário comigo, 10h10. Ela não entra nem às 9h59 e nem às 10h01. Ela entra às 10. O meu dia é todo cronometrado. E aí ela já me mostrou a agenda dela. É cronometradinho ali, até o tempo que ela tem para comer, o tempo que ela tem, só o gravar que não, né? Porque além disso, a Fabíola ainda grava conteúdo diariamente para as redes sociais dela e ajuda muita gente gratuitamente, né, Fabíola? Porque ali você acaba dando milhões de dicas de exercícios para cada esporte. E são coisas que eu acabo vendo nos meus atendimentos, com os meus alunos, às vezes até que aconteceu comigo. Então, como eu sou a atleta e a físio, eu consigo ter uma percepção melhor do que está faltando, do que precisa, qual a lesão mais comum. Sou atleta físio, a pessoa de mais de 40 anos e mulher. Então, eu consigo ter toda essa visão. E beirando a menopausa. Já na perimenopausa, campo né? de estudo danado, exato, né? que são 10, 12 anos antes, né?
Então, eu consigo ter essa visão de dentro. De dentro e de fora, né? Sendo a FIS e sendo a pessoa. Porque, às vezes, a pessoa sabe só a teoria, não sabe a prática. Então, eu vivo isso todo dia. A gente estava, inclusive, conversando sobre isso, que eu fiz uma corrida ontem, que eu participei no evento da organização, eu sou embaixadora da prova, mas eu faço questão sempre de fazer a prova, porque... Ainda ficou em segundo lugar, né? E eu sou atleta também, então, tanto que me encontraram, você vai correr? Eu falei, claro, como não vou correr? Eu trabalho com isso porque eu gosto, não foi porque eu achei legal, porque eu queria trabalhar com atletas, é porque foi pro próprio benefício. Eu queria resolver o meu problema, depois que eu resolvi o meu problema como atleta, de lesão, eu comecei a resolver o problema das pessoas que eu atendia. Ô, Fabíola, e eu quis te trazer aqui, né, principalmente lá para o pessoal da comunidade lá do B, poder te observar, porque é muito interessante. Eu conheço a Fabíola, acho que desde 2015, mais ou menos 16, que foi quando eu comecei a pedalar, isso. Né? E aí, logo no início, eu acho que eu te conheci ali, logo nos meus primeiros pedais. E a Fabíola era essa cracuda, ela era professora de pilates no estúdio, que já era dela, tudo bem, ela tinha um estúdio, mas ela era professora de pilates. E ali eu lembro quando veio a pandemia, né, Fabíola? Você tinha ali o quê? Uns 2.000 seguidores, 1.500. Mais ou menos. 1.500 seguidores. E aí eu comecei a ver a Fabíola ali, óbvio, com a clínica fechada, sem conseguir dar aula. A gente ainda começou a fazer aula, ela começou a dar aula online, foi uma das primeiras pessoas. E tem vários vídeos muito bacanas, né? De eu fazendo aula na pandemia com a Fabíola. Tá lá pra baixo no meu Instagram, assim. Era bem legal, as aulas eram bem divertidas. E ela usava o que tinha dentro de casa, porque a gente não teve tempo de comprar equipamento pra nada, né? E aí a gente foi ali... E eu falava pra Fabíola, cara, eu tô vendo um monte de gente crescendo na internet, cara, você tem que fortificar isso, né? E a Fabíola usou esse período da pandemia para fazer uma mudança muito grande na tua vida, né, Fabíola? Foi. Tanto fisicamente, porque eu acho que foi ali que tudo mudou na tua vida, né? Ali você já estava vindo com uma melhora física e tal, mas na pandemia foi gritante a tua mudança física, né? Para um corpo totalmente atlético e musculoso. E muita gente fala assim pra mim, ela é assim porque ela toma drogas. Ela com certeza toma droga. Eu falei, gente, eu conheço a Fabíola. A Fabíola não usa nada. Não uso nada. E ela fez não só essa transformação na parte física dela, como essa transformação na parte profissional, né, Fabíola? Conta um pouquinho disso, porque ela tá mais na frente da fase que eu tô querendo chegar, né? Que é justamente essa mudança do estilo de vida, né? E foi muito empírico e foi acontecendo. Quando entrou a pandemia, eu tinha meu estúdio, eu tinha quase 40 anos. Eu tinha meu estúdio, era cheio o meu estúdio. E tava tudo ótimo. Eu achei que já tava com a vida resolvida e tava tudo ok ali. De repente veio a pandemia, tudo fechou. Tive que fechar, eu tinha mais de um estúdio. Tive que fechar tudo. E todo mês eu tinha uma grana para pagar de funcionário, de aluguel. E não tinha aluno. Só que a gente não sabia quanto tempo aquilo ia acontecer. Eu falei, bom, em vez de eu sentar e chorar, eu vou ver o que eu posso fazer. Eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma. E os meus alunos estão comigo há muitos anos. E eles já tinham pago o ano inteiro. Falei, bom, eu preciso entregar algum tipo de serviço para eles, porque eles estão me pagando e vou dar aula online. Não sei se vai ser bom, mas eu preciso entregar algum tipo de serviço. Eu não acreditava em nada online. Eu lembro. Eu falei, não, dar aula online não funciona e tal. E aí eu fui dar aula online para eles, porque eu preciso entregar alguma coisa que eles estavam me pagando. E comecei a dar aula online para eles, e aí de repente começou, meu vizinho quer fazer, ele pode entrar na aula, minha filha quer fazer, meu tio quer fazer. E aí começaram a vir as pessoas parentes. Falei, bom, então isso funciona. E aí eu comecei a adaptar com o que eles tinham em casa. Falei, bom, preciso de mais alunos, preciso ir para a internet. Eu mal sabia postar foto no Instagram. Falei, preciso pegar mais aluno da internet. E aí comecei... A Fabíola nem repostava quando a gente marcava ela, tá? Eu não sabia nada de Instagram. E aí comecei a postar coisas do meu dia a dia, assim, coisas que eu via sobre lesão, sobre atleta, coisas que já faziam parte do meu atendimento. E aí o negócio começou a fluir. Eu já escrevia para uma revista de triatlon, que é a revista oficial do Ironman, que é a Transport Magazine, mas assim, eu não postava nada. Ficava tudo muito off. O que eu já fazia era tudo muito off. E aí comecei a postar as coisas que eu escrevia, dar dicas que eu já dava para os meus pacientes, para os meus alunos, e o negócio começou a crescer. E hoje em dia eu tenho... eu comecei a atender pessoas online. Então, eu criei um método de atendimento online. Falei, bom, se eu não posso tocar na pessoa, eu preciso fazer uns testes.
como é que eu vou avaliar a mobilidade dessa pessoa sem botar a mão nela? Agacha, levanta. E aí eu comecei a criar um método de avaliação de mobilidade e estabilidade para fazer isso online. Aí comecei a atender gente do mundo inteiro. Então, aí o meu campo de trabalho se abriu. Aí, hoje em dia, eu atendo muita gente de fora e mais gente até fora do Rio do que do Rio. Atendo no meu estúdio também, presencial. E, resumindo, hoje em dia, eu atendo no meu estúdio, eu atendo online, muita gente de fora do Rio. Eu tenho até mais gente em São Paulo do que no Rio que eu atendo. Eu atendo num programa multidisciplinar de São Paulo de médicos de esporte. Eu te falei, vou dar aula numa pós-graduação sobre biomecânica do esporte. Vai vendo quantas coisas que essa mulher faz. Mais, que os que me perdi. Treina todos os treino todos os dias 2 horas por dia. Porque eu tenho um mundial ano que vem, eu preciso treinar. Eu estudo, eu me mantenho estudando, foi o que a gente falou sobre BDNF, da capacidade de aprendizagem. Então, eu prefiro estudar do que ver Netflix, isso é real. Eu falo muito para os meus alunos, eu acho muito mais interessante. Eu não vejo televisão, sabia? Eu vejo muito pouco. Eu vejo muito pouco televisão. Na minha casa as televisões nem funcionam. Eu descobri isso há pouco tempo atrás, porque o meu filho queria uma televisão maior no quarto dele. Eu falei, pega a minha. Ele falou, não funciona. Eu falei, pega lá do outro quarto. Mãe, também não tá funcionando. E eu acho muito mais interessante, porque você acaba aprendendo umas coisas. Eu trabalho com o que eu gosto, eu falei, né? Eu trabalho com o meu hobby. Então, para mim, é muito mais interessante aprender uma coisa nova do que ver uma coisa qualquer na televisão. Então, eu acabo vendo muito pouca televisão. Então, eu acabo fazendo de tudo um pouco. E hoje em dia eu tenho quase... Se eu não me engano, faltam 5 ou 10 pessoas para 133 mil pessoas. E nunca paguei impulsionamento. 5 pessoas, hein, gente? Vamos lá, vamos ajudar a Fabiola. Talvez quando saia o podcast já tenha 133. Meus amados seres humanos, sigam Fabiola B. Vieira. Ajudem ela a bater 150 mil seguidores até o fim do ano. E nunca paguei nenhum tipo de funcionamento pago do Instagram. Foi muito bonito ver teu crescimento, né? Que você foi ali orgânico. repetindo. E o Instagram, ele gosta disso. Você sabe que o Instagram gosta desse formato, né? Sim, e fui aprendendo também, né? Os primeiros posts eram ruins, bem ruins mesmo. A gente vai aprendendo o que funciona, o que não funciona, o que engaja, o que não engaja. Então, faz parte do processo de aprendizagem. Eu fui aprendendo a produzir conteúdo, eu fui aprendendo como eu poderia avaliar alguém online sem botar a mão, eu fui aprendendo qual era o meu público. Então, eu fui aprendendo. Então, acho que parte desse aprendizado, a atividade física ajuda demais. Então, por isso que é o horário do meu dia que eu não abro mão. Claro, é um horário que ninguém quer, 4h15 da manhã. Talvez. Se alguém quiser, lá do outro lado do mundo, de talvez. Repente, os meus alunos da Europa são doidos por esse horário, mas eu não dou. Eu não atendo esse horário. É só depois das 8, 9 horas. Esse horário é meu. Então, para eu produzir, para eu poder estar bem, de bom humor, eu preciso da atividade física. Eu sei quem está perto de mim e sabe quanto isso é importante para mim. Então, eu não abro mão disso. É muito importante que a gente veja, né, nessa questão, olhando ali a base, né, do estilo de vida. E hoje eu gosto muito da medicina do estilo de vida, né, que algumas pessoas chamam a nova medicina, porque até aqui, e quem sabe me acompanha, sabe que eu abri mão de 33 anos de profissão, de uma profissão estável, onde eu era muito bem sucedida, tanto financeiramente como profissionalmente, né? E eu abri mão de tudo isso para essa nova vida. E eu uso dentro dessa minha nova vida muito as bases da medicina do estilo de vida, apesar de ainda não ter feito a formação, porque eu tenho muita vontade de fazer, mas a gente não consegue dar conta de tudo, né? Por enquanto eu ainda estou na pós da bipolaridade, né? Do transtorno de humor e da bipolaridade. Mas a gente aprende o quanto que é importante. Porque quando a gente olha ali, né, qual é a base do paciente bipolar? A base dele é que ele tem até a dopamina circulando, mas ele não consegue usar a dopamina como neurotransmissor. Ele tem muita dificuldade nesse acionamento desse neurotransmissor. Então, ele precisa de quê? Dessa coisa que traga essa dopamina fácil, né? O que a gente chama de dopamina barata. E o que é a dopamina barata? Droga, álcool, pornografia, né? Tudo aquilo que vem de forma fácil. Tudo que vem de forma fácil. O scroll do Instagram, aquilo ali é dopamina pura, porque você não sabe o que vem no próximo. E cada vez que você vai passar o dedinho para cima, você quer saber o que vai aparecer ali. Isso é dopamina fácil. E quando a gente vê para estabilidade, a gente precisa trabalhar com a dopamina cara. É aquela dopamina que nos custa. É aquela dopamina que tem um esforço, né? Só que tem uma vantagem.
essa dopamina, ela dura muito mais. A outra dopamina, ela é barata, ela vem rápido, mas ela acaba rápido. Então, você precisa de mais. Mais scroll, mais droga, mais álcool, mais pornografia. E a dopamina cara, não. A dopamina cara é essa, que você só levanta e vai. Então, onde é que você vai ganhar uma dopamina cara? No exercício físico, porque exige um esforço para você alcançar aquilo ali. Primeiro, o esforço de levantar, depois o esforço de se exercitar, mas depois a recompensa vem. E ela dura o dia inteiro, né, Fabíola? Sim, dura o Tanto dia que, inteiro. baseada nela, você consegue passar o resto do dia produzindo com Sim. esse sorriso lindo no rosto o dia inteiro, né? Você vai encontrar a Fabíola qualquer hora do dia ou da noite, o sorriso é esse, tá, gente? Dando aula, eu jamais pedalando, seria capaz sofrendo. sem exercício. Eu dou aula até 9 da noite. Então, eu começo 4h15 e termino 9 da noite. Eu só consigo fazer isso tudo por conta do exercício. Eu não tenho a mínima Das dúvida. 4h15 da manhã, né? Das 4h15 da manhã. Eu não tenho a mínima dúvida. E pode perguntar para os meus alunos de 8 horas, de 7 horas. Então, claro, talvez esteja mais cansada, mas o humor é o mesmo. Mas olha como é que ela vai buscando a dopamina dela, ó. O curso de francês é dopamina cara. Porque você se esforça, você Sim. tira alguma coisa da sua vida para entrar ali naquela aula. Você tem que aprender uma nova língua, então Aham. você tá ali trabalhando neuroplasticidade Sim. o tempo inteiro. Sim. E a recompensa é uma boa pronúncia do francês. Dopamina cara, dopamina duradoura. Quando você faz a pós e você estuda e você traz o conhecimento para sua prática diária e você vê você melhorar os seus atendimentos por conta daquilo que você estudou, dopamina cara, dopamina que dura. Então, é nítido ver como que você consegue isso. Então, você vai trabalhando ali o teu dia. Você acorda cedo, ganha aquela dose de dopamina. Aí você encara os trabalhos do dia inteiro. Daqui a pouco você para ali e estuda um pouquinho. Você busca mais dopamina. Então, você vai buscando o tempo todo dopamina cara. O que te mantém estável, falando em matéria de humor, né? E você acaba, entre aspas, ficando viciado nisso, né? Eu converso muito, inclusive, isso com a minha terapeuta. Eu aceito... Ela ainda faz terapia. Eu faço terapia. Tem que fazer. Senão pira, né? Tem que fazer, porque senão eu pego coisas demais. Eu saio dizendo sim pra tudo. Então, eu pego só coisas que eu consigo lidar, mas eu tô sempre montando uma palestra. Eu terminei de montar uma. Eu só peguei essa quando eu terminei a do simpósio do Ironman. E aí, quando acabar essa, eu vou começar a montar a aula. Então, eu tenho sempre uma coisa nova pra fazer que me demande intelectualmente. Que eu precise... Neuroplasticidade, que eu precise, dopamina cara. Exatamente. Que eu precise estudar com objetivo. Então, é muito bom ter um objetivo. Eu falo isso muito para os meus alunos. Mas eu não consigo ter essa... Se inscreve em alguma coisa. Se inscreve numa prova. 5 quilômetros. Tem que ter alguma coisa que te cobre. Meta, uma né? meta, exato. Tem que ter uma meta. Que é a dopamina que você está buscando, né? Exatamente. É o que uma vai te meta com motivar dia e pra hora. treinar. É. Uma meta com dia e hora. Isso faz muita diferença. Então, muitas vezes eu falo, eu não consigo ter uma planilha às vezes. Alguém é só que te cobre, que te deu, essa semana você vai fazer isso. Já faz diferença. Do que você ficar solto. Eu também tenho uma planilha. Eu tenho alguém que passa o meu treino. Não sou eu que tiro da minha cabeça. Então, eu tenho uma coisa para seguir. Até para eu não fazer demais. Alguém que calcula a quantidade de horas que eu tenho por semana para fazer, exercício para não ir de mais, para não ir de menos. Então, é importante ter uma diretriz, ter uma meta para seguir. Ajuda bastante, ajuda demais. E ver como é legal essa questão da dopamina. E eu falo sempre também que o vício... É muito difícil largar o vício, tá, gente? Eu entendo, a gente estuda muito sobre essa questão do vício, então, na verdade, a forma mais fácil de você largar um vício é trocar ele por outro, né? Então, você troca um vidro por outro. Por isso que muita gente que deixa de ser alcoólatra vira fumante. Sim. Muita gente que para de fumar maconha, vem a fumar cigarro, porque é o vício. Então, você tem que trocar esse vício por um outro vício. E se você precisa de um vício, por que não ser um vício construtivo? Ser um vício que te traga benefício a longo prazo. E você mesmo falou, né? Que vicia. Malhar vicia, estudar vicia. Porque, gente, isso é sério, tá? Assim, eu não sou uma malhadora igual a Fabíola. Eu acho que eu tô bem acima da média da população brasileira, né, em relação à malhação, mas eu tô longe de ser uma pessoa alucinada por malhação. Mas o que eu percebo, isso é muito nítido na minha vida, primeiro, que quando eu malho, o meu dia é muito melhor. Sim. Então eu acordo, a primeira coisa que eu faço hoje, que foi uma nova rotina que eu fiz, é uma oração.
Então, eu não levanto da minha cama hoje sem agradecer a Deus pelo meu dia, sem pedir que Ele cuide de todo o meu dia para que eu não tenha percalços piores e que Ele abençoe e prospere todo lugar que eu passar e todo lugar que eu tocar. Né? Então, essa é a minha oração diária de manhã. A primeira coisa que eu faço ali, às vezes eu durmo, continuo. Às vezes eu nem acordei direito, eu já estou orando para não perder tempo. Né? Eu falo, Deus, vem comigo e vamos continuar. E depois é isso assim, levanta e vai se exercitar. Porque se você, eu no meu caso, assim, eu não funciono. Se eu não for de manhã, depois dificilmente eu vou, a não ser que eu tenha um horário com a Fabíola, que é quando a Fabíola pode. Eu falo, Fabíola, eu preciso de você. Ah, tem um horário 3, tem um horário 5, tem um horário 4, tem um horário 10. Aonde ela abre, eu entro ali, né? Então, mas como é dentro de casa, eu não preciso me arrumar, eu não preciso, né, sair de casa, é mais fácil. E é parte do você ter um horário. Por isso que ajuda. Você tem um horário comigo. Exatamente. Então, você vai fazer... Você tem uma obrigação mesmo que não seja o ideal, porque tá marcado e tem uma pessoa te esperando. Isso faz muita diferença. Faz toda a diferença. Quando eu comecei a pegar o ritmo de malhar, eu só malhava com personal. Principalmente porque eu fazia musculação e eu detestava musculação. Então, assim, se não fosse com o personal... Ah, é caro. É caro. É caro, mas você gasta dinheiro com tanta coisa. É investimento. Por que não investir em você? Porque hoje eu percebo, né? Hoje eu tenho feito muito ali, eu tô muito na ponte Rio-São Paulo ali, né? Não é nem ponte, é Dutra, né? Porque eu vou e volto de carro. Então, eu vou pra lá e lá é um lugar que eu tenho muita dificuldade de malhar. Você sabe que a gente tenta marcar e eu não consigo. Mas é nessa que eu me lesiono, é nessa que a minha dor da coluna volta. E a gente já conversou sobre isso, né? Criar uma rotina. Pega o dia e o horário que você pode. Esse dia, esse horário é o meu dia de fazer exercício de tal hora a tal hora. E inegociável. Pronto, acabou. É isso. Lá você não tem essa rotina, eu tenho esse evento, esse horário, eu tenho esse compromisso. Então, coloca lá na sua agenda. Semana que vem a gente vai fazer um teste. Exatamente. Gente. Eu me comprometer com vocês ao vivo, até porque a gente começou lá na comunidade um desafio bem legal que eu postei hoje, é o desafio 30 dias da comunidade lá do B. Então, a gente entrou no aplicativo, um dos meninos do grupo, ele é professor, né? Ele é personal. Então, ele montou esse desafio pra gente e a gente vai se exercitar 30 dias. São pessoas que têm dificuldade de exercitar, não tem o ritmo, não tem a pegada. Então, a gente vai estimular. Já é o meu segundo desafio na comunidade. O primeiro foi ficar 10 dias sem açúcar. E quando chegou no finalzinho, 2 pessoas conseguiram e até hoje elas não põem mais, por exemplo, nem adoçante e nem açúcar no café. Então, elas tiraram definitivamente o açúcar do café e eu acho isso um máximo, né? Então, a gente criou esse desafio que eu acho que é muito importante. Sim, funciona. E eu tô aqui ao vivo agora me desafiando, que eu vou para São Paulo semana que vem. Eu vou fazer exercício e ainda vou fazer uma aula com a Fabíola. Exatamente. A gente vai achar um horário para mim, que na hora que ela achar, eu vou me esconder, nem que seja de roupa, de paletó, de blazer, de salto alto, eu vou parar. Eu vou lá para um cantinho e vou fazer o exercício. É isso, é separar o dia e o horário, é o seu dia e o seu horário, é a condição para. É o que eu falo muito para os meus pacientes, que a maioria é triatleta e odeia fortalecer na academia. Não é sobre gostar, é sobre... Obrigação. Você não gosta de pedalar, nadar e correr? Então, para conseguir fazer isso sem lesão, você precisa fortalecer. Não importa se é da academia, se é de casa, se é do crossfit, se é do pilates. Fortalecer do jeito certo, a musculatura certa. É o que você precisa. Eu tenho 20 minutos. Beleza, então vamos fazer em 20 minutos. E a importância da avaliação, gente, é porque às vezes você está lá na academia malhando, né? E normalmente o personal, ele vai trabalhar o músculo que aparece. O músculo que dá retorno para ele. Porque a pessoa vai te ver com o braço forte, né? Com um bumbum duro, com a coxa bem trabalhada. Então, isso é o que vai dar retorno pro personal. Mas nem sempre, né, Fabíola? Essa musculatura bonita, bombada, é a que sustenta a articulação. E eu sou a prova viva disso, Exatamente, exatamente. É isso, é o que a gente conversa sempre, né? Que o problema dela sempre é o glúteo médio, que não é uma parte do glúteo que é muito esteticamente procurado. Mas ele é o grande estabilizador de quadril e coluna. Então, se você tem uma dor na coluna, ele precisa estar forte. Ele trabalha junto com os outros músculos do corpo como se fosse um espartilho muscular, segurando sua coluna e seu quadril no lugar. Então, se você tem uma protrusão, você tem um negócio ali meio que beliscando sua raiz nervosa toda hora. E quanto mais você chacoalhar, mais instável tiver,
mais vai doer. Então, vai doer. Essa musculatura precisa estar forte. Só que se você vai pra academia só pra ficar com o corpo em dia, talvez não seja um músculo tão importante pra você, porque ele não é. Não vai deixar a bunda bonita. Né? Mas o glúteo máximo, né? Que vai deixar aquela bunda redondinha e tal. Então, é esse olhar. É esse olhar dependendo do que você tem, dependendo do esporte que você faz. Então, por exemplo, na corrida, 80% da impulsão é glúteo e panturrilha. Quem lembra de malhar panturrilha na academia? E assim, não é um panturrilha com o joelho esticado, é o dobrado, que é o sólio, que trabalha mais na impulsão, absorção de impacto. Então, tudo isso tem que ser ajustado. Nada é para todo mundo. Por isso que precisa ser uma coisa bem específica para o seu objetivo, como está o seu corpo. Então, até a atividade física para ajudar o bipolar tem que ser uma coisa específica. Talvez uma pessoa tenha 20 minutos, outro tenha meia hora, outro goste de dançar, o outro gosta de academia. Então, tem que ser específico. E a dança vale. Eu falo para eles assim. E sabe outro artigo bem legal que eu li também, que é o seguinte. Se você não faz nada, se você é totalmente sedentário, 5 minutos, 3 vezes na semana, já vai fazer diferença para você e você vai sentir isso. Né? Tem um cara bem doido na internet, que eu gosto muito dele, que é o Guto Galamba, que ele fala o seguinte: você não faz nada, você é obeso, tem vergonha da academia, não tem vontade de ir, não faz nada. Faz o seguinte, vamos fazer um combinado. Durante 10 dias, você vai botar uma roupa, você vai se matricular na academia, você vai pagar, e durante 10 dias, você vai sair da sua casa, você vai caminhar até a sua academia, você vai entrar na academia, você vai encher a sua garrafinha de água e vai voltar para casa. Você não vai fazer nada na academia, você só vai pagar, entrar e sair. Mas durante 15 dias você vai fazer isso. Durante 10, 15 dias você vai repetir esse procedimento. Ué, mas eu não vou fazer nada não. Você não vai fazer nada. Só que com isso, você criou o hábito de ir até a academia e voltar da academia. E aí, já que você está lá, por que não caminhar 5, 10 minutos na esteira? Exatamente. Por que não subir aquela escada chata? Por que não fazer um exercíciozinho para panturrilha, né? Então você vai ali criando um hábito. E é todo o processo, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, que muitos alunos me relataram, durante a pandemia, aquela fase que eu dei aula online, porque ninguém podia sair com as coisas que tinham em casa, muita gente ficou depressiva. Muita gente. Muito, foi uma maior chuva de muitas depressão. Me falaram que a aula foi o que salvou. Porque era o momento do dia que elas tinham uma rotina, que elas tinham que trocar de roupa, porque eu não deixava ninguém fazer de pijama. Rotina, motivação, liberação de dopamina. Exatamente, eu não deixava ninguém fazer de pijama. Falei, vai trocar roupa, não quero ninguém de pijama, quero todo mundo de roupa de academia. Então elas se arrumavam. Era um momento. Aí você se arruma, melhora a autoestima. Exatamente, aí elas conversavam durante a aula, porque relacionamento, ninguém estava vendo gente, então elas se energia. encontravam. É o que a gente falou há um tempo atrás. É o momento que você encontra seus amigos semanalmente. Então, eu liberei para todas fazerem aula o quanto quisessem. Então, quem pagava 2 vezes por semana podia fazer todo dia, quem pagava uma vez todo dia. Todo mundo podia fazer aula o que quisesse. Não fazia diferença para mim, eu já estava lá, online, no caso, né? Então, elas começaram a fazer aula. Bastante aula. Né? Bastante aula. Muitas faziam todos os dias. E falavam isso, que melhoraram demais, que era a parte do dia que elas mais gostavam, porque não podia ver filho, não podia ver família, não podia ver pais, mas elas se encontravam ali para fazer exercício. E se encontravam em Rio e se divertiam. Sim, né? Rio, se divertiam, se arrumavam, aí botavam batom, aí a gente fazia toda sexta-feira um pilates temático, que eu inventava uma roupa diferente. Hoje é dia das bruxas, hoje é de anos 80. Então, elas esperavam por aquele evento. Dos anos 80 lembra? Então, elas esperavam por esse evento, e aí eu comecei a botar que quem fizesse mais aula... Quem espera pelo evento libera a dopamina da motivação. E aí eu fiz um campeonato de quem fizesse mais aula durante a semana, já que eu liberei para todo mundo. E aí elas começavam a competir de quem fazia mais aula durante a semana, e faziam um quadro de estrelinhas. Então, tudo isso gerava em volta da atividade física que acabava funcionando para várias coisas, inclusive para a cabeça. Então, a cereja do bolo era ficar com o corpo em dia sem dor, mas o principal era ficar bem no período relacionamento que ninguém saía de casa. Então, todo mundo estava pirando dentro de casa. É verdade. Então, isso foi super importante para ficar bem de cabeça, né? É bem legal mesmo. Então, gente, a gente está caminhando aqui para o fim. Eu queria pedir que a Fabíola olhasse ali, para aquela câmera que é a câmera dela e mandasse aí um recado mais importante que acha que precisa ficar, um resumo de tudo isso daqui. Fala pra gente. Bom, o resumo é que a atividade física ela não precisa ser o maravilhoso, o ideal, não precisa ser na academia, não precisa ser com a roupa mais cara. Às vezes, só uma caminhada no parque, principalmente em ar livre, já vai fazer muita diferença para o seu humor, para a sua cabeça, para modular os hormônios.
faz parte do tratamento de bipolaridade. Você vai produzir mais, você vai ter boas relações durante o seu dia. Então, 30 minutinhos, 3 vezes por semana, atividade moderada, vai fazer toda a diferença na sua vida. E manter 3 semanas metas pequenas. Se você conseguir alcançar essa meta durante 3 semanas, aí você evolui um pouquinho. Você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Obrigada, Fabíola. Então, o meu recado final é dizer que a coisa mais importante que a gente tem nessa vida é esse corpo, né? Sim, a gente só Deus nos deu... A alma é eterna, né? Mas o corpo, ele tem um período de validade. E quanto mais a gente cuidar dessa máquina que Deus nos deu, mais tempo a gente vai conseguir permanecer aqui na Terra. E como a gente não sabe o que acontece do outro lado, é melhor que a gente fique por aqui o maior tempo que a gente conseguir, né? Pelo menos até que Deus ache que a gente tem que ir, o ideal é que a gente fique por aqui. Então, vamos trabalhar o estilo de vida, vamos cuidar da nossa máquina, porque sem essa máquina você não consegue fazer nada. Você não consegue trabalhar, você não consegue namorar, você não consegue cuidar de um filho, você não consegue cuidar de nada. Então, vamos cuidar da máquina que nós temos hoje, que é o nosso corpo, é o que nos mantém aqui. E essa é a única certeza que a gente tem, é que se o nosso corpo não estiver bem, nós não vamos ficar aqui. A morte, ela é certa para todos. Mas quanto mais a gente puder trabalhar para que essa morte seja mais natural e que ela seja mais no tempo dela, que deixe Deus resolver, vamos cuidar do nosso corpo. Então, relembrando, o sono é muito importante e o exercício físico, ele vai nos ajudar a regular o sono. A alimentação, ela é importantíssima. E para você praticar um bom exercício físico e ter retorno muscular daquilo dali, você precisa de uma dieta equilibrada. O exercício físico, ele vai te trazer os outros 2 pilares, que é o relacionamento, que é um dos principais da regulação de humor, que foi isso que a Fabíola falou. Quando você vai numa academia, quando você vai numa corrida de rua, quando você vai num treinamento de rua, você tem ali todo aquele clima de energia boa, de pessoas que estão se exercitando, que estão liberando o NMF, que estão liberando endorfina, adrenalina. Então, isso já te dá uma alegria muito grande. E só o desafio e você conseguir vencer aquilo dali vai melhorar a sua autoestima, vai melhorar a sua alegria, você vai fazer uma neuroplasticidade do seu cérebro e você pode, sim, ensinar o seu cérebro a ser feliz. Então, eu queria agradecer, Fabíola. Um prazer. É muito difícil ver a Fabíola pessoalmente, porque você só consegue ver a Fabíola pessoalmente se você resolver correr no alto ou pedalar no alto às 4 horas da manhã. Ou ser meu paciente. Que aí é online, não é ao vivo. Ou no estúdio. Que cada vez tem menos tempo lá. Então, Fabíola, foi um prazer enorme estar aqui com você. Espero que a gente volte para relembrar isso daqui a pouco de novo, com mais conhecimento, porque ela vai continuar estudando. O próximo, de repente, a gente pode fazer em francês, né? A aula em francês, que eu vou fazer também, se Deus quiser. Então é isso. Foi um prazer ter você aqui no Vivenciando o Lado B. Prazer é meu, sempre. E fiquem sempre ligados, aproveita para compartilhar esse vídeo para todas aquelas pessoas que não se exercitam ou que não sabem da importância do exercício físico na vida de vocês. Compartilha, guarda esse vídeo para você poder ouvir ele sempre que você estiver desanimado. E segue lá a Fabíola nas redes sociais, @FabíolaBvieira e Sandra Ciraldo. Eu sou a Sandra Ciraldo e esse aqui é o Vivenciando o Lado B.